Olá pessoal, bem-vindos de volta à nossa disciplina de sistemas de recomendação. Hoje a gente vai dar continuidade àquele assunto da filtragem baseada em conteúdo, então hoje vai ser a parte 2. Na aula passada a gente viu alguns algoritmos de filtragem baseada em conteúdo, por exemplo, o item KNN, que ele é parecido com a filtragem colaborativa baseada em vizinhança de itens, só que a principal diferença é que ao invés de você calcular a similaridade entre os itens, usando aquela matriz de iterações, né, de usuários aqui, você vai usar uma outra matriz que é itens por metadados, né? E aí você faz então essa similaridade entre os itens. Você vai ter aquela matriz de similaridade de itens por itens, com valores aqui, né, de peso. E aí você aplica o método lá do item KNN, que é calcular a predição de um usuário item por meio da média ponderada, né, da similaridade de IJ, vezes a nota do usuário para o item J, dividido pelo somatório das similaridades de I com J, onde esse J aqui também, né, vai variar para todos os itens que todos os itens que são parecidos com I, né, e que tenham sido avaliados por U. Então, aí essa fórmula aqui, né, como a gente viu, ela pode ser aplicada tanto para filtragem baseada em conteúdo, como a filtragem colaborativa. Só a única diferença é que essa matriz aqui de similaridade, se for colaborativa, você calcula essa similaridade usando a matriz de notas, tá? A matriz R. E se for e se for a filtragem baseada em conteúdo, você usa essa matriz aqui que vai associar itens com metadados. Bom, aí na aula passada a gente viu esses algoritmos usando esses metadados, e esses metadados aqui são estruturados. Estruturados. O que são metadados estruturados? É quando você tem eles pronto para você, né? Você tem, por exemplo, uma lista de gêneros, uma lista de palavras-chave, de categorias, e aí você usa aqueles termos diretamente aqui nessa matriz. E essa matriz pode ser, por exemplo, né, uma matriz binária, né, onde você tem ou não a ocorrência daquele metadado naquele item, beleza? Bom, e aí nessa aula, pessoal, a gente vai ver que esses metadados aqui, pode ser que eles não estejam formatados assim bonitinhos para você utilizar. E aí a gente vai ver então algumas maneiras de você trabalhar com metadados não estruturados ou semi-estruturados, que é quando você tem, por exemplo, um texto corrido e você tem muitas informações ali misturadas nesse texto e você quer estruturar isso na forma de também uma tabela, por exemplo, né, com cada coluna, por exemplo, se referindo a uma dessas informações, tá? Bom, então só vendo aqui de novo, né, a ideia é que a gente ainda utilize os mesmos algoritmos que a gente viu na aula passada, de filtragem baseada em conteúdo. Aí a ideia é você ter essa matriz aqui de características
gente vai relacionar então cada característica, cada informação com o item. E o dado o perfil do usuário, dado o que ele gosta, o que ele não gosta, você vai ter o teu módulo aqui de recomendação que vai casar as duas coisas, vai casar coisas que o usuário gosta com itens que possuem aquelas características que é do interesse dele, tá? E aí você vai gerar a recomendação aqui depois. A única diferença então, né, que na aula passada já foi passado isso para a gente, então essa tabela já é disponibilizada já com essa divisão aqui de tipos de informação separadas, né? E na aula de hoje a gente vai ver como que faz esse processamento, esse pré-processamento para chegar numa coisa como essa, tá? Bom, então é necessário a gente verificar então o que é conteúdo, né? Então, se a gente está trabalhando com filtragem baseada em conteúdo, é interessante a gente analisar o que é esse conteúdo, no que esse tipo de filtragem se baseia para gerar a recomendação. Então, a maioria das técnicas de filtragem baseada em conteúdo são aplicadas em documentos textuais, mas nem sempre, tá, pessoal? Então, pode ser, por exemplo, que você queira fazer uma recomendação baseada em imagens ou então em vídeos. Então, ao invés de você trabalhar com esse pré-processamento de texto, trabalhando, por exemplo, com técnicas de NLP, por exemplo, né, de processamento de língua natural, para gerar esses metadados aqui para você, você pode, por exemplo, ter técnicas que vai pegar, por exemplo, uma imagem, né, tem uma imagem aqui, vai aplicar técnicas, por exemplo, de processamento, processamento de imagens, tá? Para gerar também palavras, né, palavras visuais que são chamadas, que daí isso aqui você pode usar também como característica do teu item e aplicar isso na filtragem baseada em conteúdo. Tá? A mesma coisa para um vídeo, por exemplo, né? Se tem uma sequência aqui de vídeo, você pode aplicar também técnicas de processamento de vídeo e extrair características deste vídeo para serem aplicadas também na filtragem baseada em conteúdo. Bom, mas a gente vai aqui, pessoal, focar apenas na parte textual, tá? Porque é o que é mais simples para a gente entender agora, que o nosso foco não é aprender diferentes maneiras de extrair conteúdo, né? O que eu quero mostrar para vocês aqui nessa aula é como que a gente acopla, né, o resultado dessas técnicas de processamento no módulo de recomendação. Então, a gente usa técnicas que são provenientes da área de recuperação de informação. Nas aulas passadas eu já mencionei para vocês, né, que existe uma relação muito grande entre as áreas de recuperação de informação e a área de sistemas de recomendação. A gente pode até dizer que enquanto que a recuperação de informação lida com consultas ou queries que o usuário formula lá naquela caixinha, né, de texto que, por exemplo, o Google disponibiliza para você digitar, né? E aí o sistema vai recuperar para você documentos que tenham relação com aquela query que você digitou. Na área de sistemas de recomendação é mais ou menos o mesmo processo, só que ao invés de você digitar o texto aqui naquela caixinha, o sistema usa o perfil, né, o perfil do usuário para fazer a consulta por documentos, por itens que vão ser recomendados para esse usuário. Tá? Então, na verdade, e isso eu estou falando, né, na verdade, é uma comparação bem simples, tá, pessoal? Porque
é claro que ambas as áreas possuem suas particularidades. Por exemplo, a área de sistemas de recomendação tem mais conceitos relacionados com a personalização do conteúdo. A, a área de recuperação de informação tem questões relacionadas, por exemplo, com processamento de texto, processamento de línguas, entre outras coisas, tá? Então, mas assim, a gente pode pensar que a maior relação entre elas é exatamente nesse processo aí de busca de documentos, onde uma o usuário formula a sua consulta e na outra você tem um perfil pronto com as preferências do usuário que vão ser usadas para recuperar ou para recomendar, né, itens para ele, tá? Bom, os itens que não são textuais, tá? Também podem ser representados na forma de texto. Então, foi o que eu falei antes, né? Na verdade, o que eu tinha falado antes aqui para vocês, isso aqui é fazer uma análise direta no conteúdo. Então, você vai pegar algumas técnicas de processamento de imagem, processamento de vídeo, processamento de áudio, que seja, e vai extrair as características. Mas também é possível, né, pessoal, você utilizar elementos textuais que estão relacionados com estes conteúdos, né, para também fazer a recuperação ou fazer a recomendação. É o caso, por exemplo, de você ter lá um vídeo no YouTube, o autor daquele vídeo vai colocar, por exemplo, o título, algumas categorias, é, algumas tags ou algumas descrições, né, sobre aquele vídeo. E aí o sistema, né, pode usar essas informações aqui para gerar ou para fazer, né, a recomendação ou a recuperação. Mas o que acontece, pessoal, é que tanto o título, como descrição, como até mesmo comentários, né? Comentários são todas informações de texto corrido, né? É um texto lá que está corrido para você e não é uma coisa. São informações que estão misturadas, né? Você tem vários tipos de informação ali dentro e está tudo num texto corrido. Aí a gente pode então fazer uma distinção entre descrições textuais, tá? Entre dados que são estruturados, dados não estruturados e os dados semi-estruturados. Então vamos ver um pouquinho qual que é a diferença entre eles. Então, os dados estruturados, pessoal, se referem a informações que são desse tipo aqui, ó, atributo, valor. Quer dizer, você consegue extrair claramente, né, ou identificar claramente qual que é o atributo e qual que é o valor desse atributo. Então, por exemplo, numa tabela de banco de dados, você vai ter o atributo, por exemplo, salário e o atributo valor desse salário, né, que está relacionado com um determinado empregado. Então, você tem lá também, por exemplo, o atributo gerente e o valor Smith, por exemplo, relacionado com este outro empregado. Tá? Então, você consegue especificar por meio disso consultas muito bem detalhadas ou muito bem formuladas, por exemplo, fazer uma consulta SQL, né, nessa base, é perfeitamente possível e o sistema vai te retornar resultados é, que vão atender claramente, né, aquela consulta que você especificou. Mas a gente tem também os dados não estruturados, tá? Que vão se referir, por exemplo, ao texto livre. Então, se você tem lá, por exemplo, um vídeo no YouTube,
a descrição daquele vídeo ou o conjunto de comentários que estão associados àquele vídeo, a gente chama aquilo de dados não estruturados. Ou você tem, por exemplo, um documento, né, uma página na web com um texto ali dentro, aquilo lá também vai ser dado não estruturado, porque você vai ter muitas informações ali misturadas e você vai ser difícil você distinguir uma informação de outra. Por outro lado, os dados não estruturados permitem que a gente faça consultas baseadas em palavras-chave, tá? E permite também que a gente faça consultas mais sofisticadas, baseadas, por exemplo, em conceitos. Então, eu poderia, por exemplo, fazer uma consulta do tipo encontrar todas as páginas web que lidam com abuso de drogas, tá? Então, esses conceitos aqui poderiam ser algo do tipo fazendo um processamento, extraindo fatores latentes, como a gente já viu, né? Cada fator latente daquele poderia ser um conceito como esse e fazer consultas baseadas nesses assuntos, nessas informações aí mais generalizadas, né? Bom, e aí a gente tem os dados semi-estruturados. Então, na verdade, quase nenhum dado é não estruturado, tá? Então, por exemplo, esse slide vai ter zonas distintas, como o título que está aqui e cada bullet desse, tá? E aí cada região dessa daqui seria um dado não estruturado, mas o slide como um todo ele é semi-estruturado, tá? Porque ele agrega tanto elementos de estruturação, né? Como também dentro de cada estrutura daquela você vai ter um texto corrido, tá? Olha um exemplo, pessoal. Eu tenho aqui uma página do filme Star Wars, que foi extraída lá do site da IMDb. E como vocês podem ver aqui, eu tenho várias informações deste filme. Tenho, por exemplo, o título do filme. Eu tenho aqui entre parênteses o ano de lançamento deste filme. Eu tenho a duração deste filme, eu tenho aqui as categorias associadas a esse filme, as avaliações dos usuários, tenho aqui embaixo um storyline ou um resumo, né, do filme, diretor, escritor, as estrelas desse filme, tá? Então reparem, pessoal, que eu posso extrair daí, né, eu posso identificar, na verdade, tanto metadados que são estruturados como não estruturados e também semi-estruturados. Por exemplo, eu tenho aqui em cima os gêneros, tá? Então eu tenho uma lista, esse filme é classificado como ação, aventura e fantasia. Exatamente nessa posição, né, lá no código HTML desta página, você vai ter acesso exato a essas informações. Então você consegue identificar o atributo, né, que seria os gêneros, o gênero, né, e o valor, né, que é o que está contido ali dentro, que é ação, aventura e fantasia. Mesma coisa, por exemplo, para duração, para o título também, para o ano de lançamento, tá? Você consegue identificar aquela informação relacionada com aquele atributo, tá? Dados não estruturados poderia ser, por exemplo, aqui essa descrição. Então, você vê que essa descrição tem informações do tipo um personagem, ou o que ele faz durante o filme, o que vai acontecer em algum momento, tá? Então, são várias informações, mas estão todas dentro desta mesma caixinha, dessa mesma região lá da descrição, né?
E você precisaria então de fazer alguma análise deste texto para poder extrair, por exemplo, algumas palavras, palavras-chave, né? Para daí você usar isso no teu sistema, tá? Então, você tem dados estruturados, dados não estruturados, e o semi-estruturado poderia ser a própria página como um todo, onde você tem aí tanto regiões de dados não estruturados, como também de dados é, estruturados. Beleza? Bom, mas e aí, né? Como que a gente usa todas essas informações num sistema de recomendação? Então, é necessário, pessoal, a gente fazer uma representação dos itens que podem ser recomendados. Aqui eu coloquei nesse slide algumas maneiras de representar os itens. Então a gente viu, por exemplo, né, lá na filtragem colaborativa, que é possível representar os itens por meio das próprias interações dos usuários. Então você tinha aquela matriz de usuários por itens, e você tinha, por exemplo, notas aqui, né? E, e aí você poderia pegar, por exemplo, aquela coluna correspondente àquele item, tá? E falar que isso daqui é a representação do item I, tá? E aí essa representação desse item seria usada em algum algoritmo de recomendação. A gente viu também alguns algoritmos de embeddings, o SVD, por exemplo, né? Então a gente usou o SVD para gerar os ventores densos. Então o que foi feito, né? Essa matriz, como ela é muito esparsa, você poderia decompor ela em duas matrizes, que é a matriz P, né, e a matriz Q, que é usuários por fatores e itens por fatores. E o que a gente poderia fazer? Né? Pegar, por exemplo, uma linha correspondente a um item e falar que isso daqui também é a representação do item I. Onde essa representação aqui é diferente dessa, né? Porque essa daqui você vai ter valores aqui densos, né? Que vão ser diferentes de zero. E nessa outra aqui você tem muitos valores desconhecidos, né? Aí a gente viu também, na aula passada, que a gente pode representar os itens por meio dos dados estruturados. Então, você teria disponível para você uma matriz de itens por metadado. Até a gente fez um exemplo na aula passada de itens por gêneros, que a gente pegou lá da base da Movilens. E aí a gente pode representar um item por meio de uma linha também daquela matriz, onde você tem lá 0 e 1, correspondente, por exemplo, à existência ou não de um metadado associado àquele item. Tá? Bom, e aí a gente chega na aula de hoje, pessoal, que é criar então uma representação de itens usando dados semi ou não estruturados, né, que também vai seguir a mesma ideia. Mas, então, o que é necessário fazer, pessoal? É necessário a gente fazer um pré-processamento desse texto para chegar, né, para chegar, para chegar numa coisa como essa que está aqui, tá bom? E para isso, a gente pode usar alguns conceitos que são ensinados lá quando a gente vê o modelo vetorial da área de recuperação de informação.
E é isso que eu vou fazer com vocês, né? Na verdade, pessoal, eu vou disponibilizar aqui para vocês um vídeo da disciplina de recuperação de informação que eu ministrei esse mesmo semestre, onde eu ensino o modelo vetorial, onde ali eu mostro para vocês algumas técnicas para você fazer o processamento de texto, fazer ponderação dos itens e de modo que você chegue também num, num vocabulário, né, que vai ter os termos mais importantes de um conjunto de documentos e você vai usar esse vocabulário como a sua representação de cada documento, tá? E é exatamente isso que vocês deverão fazer, né, no caso de dados, né, de dados não estruturados, tá? Então eu vou disponibilizar aqui para vocês, né, aqui no YouTube mesmo, esse vídeo, né? Eu peço para que vocês assistam a este vídeo, onde eu ensino então o modelo vetorial, e aí vocês vão extrair lá aquelas ideias de ponderação, né, por meio do TF-DF. Só dando um overview aqui, pessoal, o TF-DF é uma métrica de ponderação de termos relacionados com documentos. Então, o que, que vai acontecer? Você vai ter lá uma matriz de termos por documentos e você vai ter um peso associado aqui a cada célula dessa, né, de termo por documento, tá? Então, por exemplo, esse peso que está aqui vai indicar o quanto que esse termo é importante para esse documento. E esse peso é feito, né, por meio da métrica TF-IDF, tá? Que eu ensino naquele vídeo, beleza? Então, a ideia vai ser essa, então, tá? A ideia é que vocês agora assistam àquele vídeo. E o que, que vai acontecer? Na verdade, você vai chegar no momento onde você vai ter os seus itens. Cada item vai estar associado a um documento, que pode ser, por exemplo, um conjunto de descrições, pode ser um conjunto de comentários, pode ser um conjunto de revisões daquele item, tá? Então, cada item vai estar associado a um texto, tá? E aí, o que, que você vai fazer? Você vai aplicar, então, o pré-processamento. Esse pré-processamento vai pegar todos esses textos. O que, que ele vai fazer? Ele vai, por exemplo, vai aplicar uma extração, né? Fazer uma extração, por exemplo, de termos. Vai fazer, por exemplo, uma ponderação, tá? Essa extração pode ser feita de várias maneiras, né? Que eu ensino naquele vídeo, por exemplo, fazer stemming, extração de stop words, tá? Entre outras coisas aqui que pode ser feito também. E a ponderação seria, por exemplo, o TF-DF, tá? Bom, uma vez que você faz isso, o que, que vai acontecer? Você vai fazer com que cada item seu seja representado por um vetor, onde cada elemento desse vetor vai ser um termo. Então você vai ter o termo 1 aqui, o termo 2 aqui, o termo 3 aqui, tá? E o valor, né, de cada célula dessa daqui seria o peso TF-DF que vai estar associado àquele termo. Então você vai pensar que o teu item seria como se fosse um documento, tá? E esse documento seria representado por esse vetor
que está aqui, de termos, né, que veio aqui dessa extração de termos, e o valor lá dentro seria a ponderação, tá? E uma vez que você faz isso, no final das contas você vai ter também itens por termos, tá? E a representação daquele item vai ser exatamente aquela linha, né, que vai ter ali dentro os valores TF-DF daquele item. Então aí você tem essa representação de dados, né, do item, né, por meio de texto não estruturado. E aí você pode fazer o que você quiser com essa matriz. Por exemplo, calcular a similaridade dos itens para aplicar no item KNN. Beleza? Bom, e aí então para finalizar esse vídeo, tá, para vocês poderem ir assistir ao outro vídeo, eu mostro aqui para vocês um trabalho que foi feito por um aluno meu, né, o Rafael. Foi um artigo que a gente publicou em 2017. O que ele faz? Ele vai usar revisões de itens, nesse caso ele está trabalhando no domínio de filmes, então ele pega as revisões de vários usuários que fizeram nos filmes, faz um pré-processamento desses textos, aplica algumas técnicas de extração de características, que são várias, tá, na verdade. Ele está aplicando algumas técnicas de extração de aspectos, extração de palavras-chave, tá? E aí, na verdade, ele vai gerar, então, uma representação aqui dos itens, de cada item, né? Onde cada elemento desse vetor é uma característica que foi extraída daqui da extração dos termos. E no caso dele, também é feita uma análise de sentimento de cada termo, tá? Então, o valor, né, que você vai colocar aqui nessa representação, que é feito? Né? Você extrai primeiro o termo daqui, para criar, então, uma posição dessa do vetor, e aí depois ele analisa por meio de uma técnica de análise de sentimento o que foi falado em relação àquele termo. Então, se a pessoa falou, por exemplo, o filme possui boa trilha sonora, então quer dizer, a pessoa falou bem da trilha sonora, então trilha sonora poderia ser, por exemplo, um aspecto que estaria numa posição como essa, e o valor ali dentro poderia ser um valor positivo, tá? E fazendo isso para diferentes aspectos, positivo ou negativo ou neutro, você tem uma representação de itens que é feita por meio de informações que usuários falaram lá nas reviews, tá? E aí no final ele aplica o item KNN, né, que eu tenho ensinado para vocês, que é calcular a similaridade de itens para gerar a recomendação. Então, se vocês tiverem mais interesse, dá uma olhada nesse artigo, onde vocês poderão verificar lá um exemplo de técnicas mais do estado da arte, que usa esses conceitos que a gente está vendo aqui na disciplina. Beleza? Então é isso, pessoal. Aqui estão as referências, né, da área de sistema de recomendação. Aqui são as referências da área de recuperação de informação, que eu apresento lá no outro vídeo. E é isso daí. Essa foi a nossa videoaula dessa semana. Só lembrando, pessoal, que o vídeo que eu vou colocar aqui para vocês é esse aqui, ó, modelo vetorial da área de recuperação de informação, é a videoaula número 3.
E o que importa mesmo, pessoal, começa aqui no tempo 21 minutos, tá? Então, até os 21 minutos eu apresento lá para os alunos, né, daquela disciplina uma revisão da aula passada, e o modelo vetorial mesmo começa aqui no minuto 21, tá? Então, se vocês estiverem sem tempo, não quiserem, quiser pular, né, a partir do minuto 21, vocês podem começar a assistir a partir desse instante, beleza? Então é isso, obrigado e até mais. Valeu!